Hare Krishna, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Atsundara Das e hoje estou aqui no canal Vaishnava para falarmos um pouco sobre a vida de Srimati Kunti Devi, a famosa Rainha Kunti. Como vocês sabem, a Rainha Kunti, ela viveu no período em que Krishna estava aqui no planeta. E ela é a mãe dos Pandavas, porque foi esposa de Pandu. E como vocês sabem, os Pandavas, Yudhishthira Maharaj, Bhimasena, Arjuna, Nakula e Sahadeva, eles alcançaram o reino de todo o mundo. Yudhishthira Maharaj, ele se tornou o imperador do mundo, inclusive com o auxílio do Senhor Krishna. E a Rainha Kunti esteve sempre presente, criando seus filhos, educando seus filhos, sofrendo quando eles sofreram. Então, ela é um grande exemplo de devoção a Krishna, porque em nenhum momento de sua vida, ela esqueceu os pés de lótus de Krishna. E ela nos trouxe ensinamentos muito ricos e valiosos que nós vamos explorar aqui, pelo menos um pequeno fragmento deles. Muito bem, há um capítulo no Srimad Bhagavatam, que é um livro avançado de conhecimento Vaishnava, que deve ser lido, né, após a leitura do Bhagavad Gita, embora não haja assim, uma prescrição tão rígida quanto a isso, mas recomenda-se que os estudos da filosofia Vaishnava comecem na Bhagavad Gita e depois passem para o Srimad Bhagavatam, para por fim chegar a outros livros como o Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção, Bhaktara Samrita Sindhu, outros livros dessa natureza. Muito bem. Os passatempos, as atividades da Rainha Kunti, de Srimati Kunti Devi, eles são narrados, especialmente no capítulo 8 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que é intitulado As Orações da Rainha Kunti e a Salvação de Parikshit, que estão assim, em sequência, né? Então, o que acontece? Logo após o término da Batalha de Kurukshetra, que, como vocês sabem, né, trouxe os Pandavas para o trono do mundo, logo após essa batalha, ambos os lados foram lamentar, né, os mortos, né, eles foram fazer as cerimônias fúnebres, né, para seus mortos. E, como era costume naquela época, eles foram até as margens do rio Ganges. Então todos estavam lá na margem do rio Ganges, né? Todos os Kurus, Maharaj Yudhishthira, que se tornou o rei dos Kurus, né? Seus irmãos mais novos, né? Como nós já falamos, né? Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, o próprio Dhritarashtra e Gandhari, né? Os pais de Duryodhana, né? A Rainha Kunti e Draupadi, a esposa dos Pandavas. Todos estavam acabrunhados de pesar, né? E o Sr. Krishna também estava ali, naquelas cerimônias fúnebres que aconteceu às margens do rio Ganges. Então, o Sr. Krishna estava, juntamente com os sábios que ali estavam citando as leis do Todo-Poderoso, né? Que tentando consolar, né? Aqueles que estavam traumatizados, aflitos, né? Com aquela batalha que interrompeu a vida de muitos guerreiros, né? muitos homens adultos, né? Que deixaram esposas, filhos, mães, né? Então, logo em seguida, o Sr. Krishna, ele motivou o Yudhishthira Maharaj a fazer 3 Ashwamedha Yagnas, que eram sacrifícios, para ele poder ser reconhecido mundialmente como o novo rei dos Kurus, imperador do mundo, né? E logo em seguida, ele se prepara para partir para Dwarka, né? Como vocês sabem, Krishna ele não morava ali na região de Hastinapura, onde era o centro do mundo, o palácio dos Kurus, né? Onde Yudhishthira ia reinar, mas Krishna morava em Dwarka, sua residência era em Dwarka nessa época. Então ele preparou-se para partir para Dwarka. E ele foi se despedir dos filhos de Pandu, né? E nesse momento ele foi adorado por todos os brahmanas que estavam ali, né? O próprio Vyasadeva estava ali encabeçando a adoração, né, a Krishna, né?
Então, logo em seguida, quando ele se preparava para partir, a Uttara aparece. Uttara era a nora de Arjuna, né? Esposa de Ashwatthama, filho de Arjuna, esposa de Abhimanyu, filho de Arjuna, que havia sido ameaçado por Ashwatthama. Então, Uttara estava grávida de Maharaj Pariksit, né? E ela aparece naquele momento correndo em direção a Krishna, pedindo que ele protegesse seu filho, que estava no ventre, né? O filho de Uttara, que é justamente Maharaj Pariksit. E aí o Sr. Krishna imediatamente entendeu que Ashwatthama, né, que era o filho de Dronacharya, tinha lançado uma Brahmastra. Uma Brahmastra era uma arma poderosíssima, feita à base de mantras, né? E naquele tempo os guerreiros eles conseguiam disparar flechas que eram verdadeiras astras, armas que adquiriam um poder muito superior a qualquer arma de fogo. Na verdade, eles controlavam, né, vários elementos. Eles tinham astras de fogo, de ar, de água, que inclusive de som, que eram inclusive mais poderosos do que as armas nucleares, né, de hoje em dia. Então, isso tudo eles conseguiam através do conhecimento da arte militar, de lançar os astras, que era a prerrogativa, né, dos kshatras. Ou seja, a classe administrativa, a classe guerreira, classe social guerreira, administrativa. Assim, Krishna entendeu que Ashwatthama havia lançado como uma vingança, com um sentimento torpe de destruir o último descendente dos Pandavas, e a Brahmastra vinha em direção ao ventre de Uttara. E aí sim, o Todo-Poderoso, o Sr. Krishna, ele observando aquele grande perigo, ele pegou o seu disco, o Sudarshana Chakra, e conseguiu proteger, assim, como era de se esperar, né, proteger a Maharaj Pariksit, que ainda no ventre, né? Então, usando seu poder místico, porque Krishna é o maior que o maior e o menor que o menor. Então ele entra, ele se transforma minusculamente, penetra no ventre de Uttara sem nenhum tipo de causar nenhum tipo de ferimento, e lá ele para aquela Brahmastra que mesmo os grandes kshatras poderosos não conseguiriam parar uma Brahmastra depois que ela havia sido liberada. O próprio Ashwatthama não sabia como recolher, porque Dronacharya não tinha ensinado ele ainda como recolher a Brahmastra, né? Pouquíssimos kshatras, entre eles Arjuna, sabiam recolher a Brahmastra, né? E aí ele, logo em seguida, né, o Sr. Krishna, após proteger, então ele retoma, né, a sua partida. E nesse momento, a rainha Kunti, que era a mãe dos Pandavas, né, ela ficou carregada de emoção, porque mais uma vez Krishna havia salvado, nesse caso, né, havia salvado o seu descendente, né, o seu bisneto, Maharaj Pariksit. Então, ela, emocionadíssima, ela se dirige ao Sr. Krishna e ela recita as famosas orações da rainha Kunti. E nós vamos falar um pouquinho dessas orações e nós vamos ver o teor magnífico dessas orações, né? Então, a Srimati Kunti, ela começa oferecendo reverências, né? É comum você, quando se dirige à personalidade de Deus, Krishna, em oração, é comum oferecer reverências, né, antes de começar as orações. Então ela oferece as reverências e ela primeiro se dirige a Krishna como a personalidade original, que não é afetado pelas qualidades do mundo material, que existe tanto fora de tudo quanto dentro de tudo, e ainda assim invisível para todos. Aí a gente começa as orações a Krishna, se dirigindo a ele, enaltecendo essas qualidades transcendentais de Krishna. E ela continua dizendo que ele está além do alcance, né, da nossa limitada percepção sensorial, percepção dos sentidos. Nossos sentidos são limitados, porque ele é o fator eternamente impecável, mas coberto por nós pela energia ilusória,
né? Sim, como por exemplo, muitas vezes não vemos o sol porque está encoberto pela nuvem, mas o sol está lá, imutável, impecável, mas parece que as nuvens cobrem o sol. Na verdade, as nuvens estão cobrindo a nossa visão do sol porque os nossos sentidos são imperfeitos. Então, o sol, nesse caso, estando encoberto pelas nuvens, ele fica fora do alcance da nossa limitada percepção da visão, da mesma forma com a personalidade de Deus, ela está coberta por essa energia ilusória do mundo material, então fica inalcançável para os nossos olhos, né? E ela continua suas orações, dizendo que ele desce para propagar a ciência transcendental do serviço devocional, que é o que nós praticamos como Bhakti Yoga, né? Os Vaishnavas praticam a Bhakti Yoga, que é essa ciência transcendental. E Krishna desce, ele é como se o sol viesse, as nuvens estão encobrindo o sol, mas o sol vem abaixo do nível das nuvens e nos dá esse conhecimento transcendental sobre sua existência, né? Como se fosse dessa forma. Então ele diz como que mesmo grandes filósofos, especuladores, sídios, eles têm dificuldade de compreender como nós, pessoas simples, elas colocam nessa posição, né? Como que nós vamos lhe conhecer, né? Com perfeição. Então ela continua oferecendo as reverências, né? Lembrando que ele é o filho de Vasudeva e Deva, que ele também é filho de Nanda Maharaj, o prazer das vaqueirinhas e dos vaqueiros de Vrindavana, né? E ela começa falando do abdômen marcado pela flor de lótus do Senhor Krishna, né? Que está sempre decorado com uma guirlanda de flores de lótus e o olhar refrescante como lótus e pés gravados como flores de lótus. E ela se dirige a Krishna também como Rishikesha, o mestre dos sentidos, o senhor dos senhores. Lembra que ele libertou Devaki, que ficou muito tempo acorrentada e atormentada pelo seu irmão invejoso, Kamsa, e que também havia libertado a ela, Kunti, e os filhos de uma série de constantes perigos. E ela lembra esses perigos, que Krishna, você nos protegeu de um bolo envenenado, você nos protegeu de um grande fogo, nos protegeu de uma assembleia viciosa, nos protegeu durante um exílio na floresta e nos protegeu na batalha onde os grandes generais lutaram, e agora acaba de nos salvar da arma de Ashwatthama, né? O fato dessa arma ter sido disparada e Krishna ter salvado Maharaj Pariksit da arma de Ashwatthama disparou esse desejo de Dharyakunti olhar para Krishna. E ela continua dizendo que ele só pode ser alcançado por aqueles que estão materialmente esgotados. Olha que coisa sublime, né? Que conhecimento maravilhoso. Aqueles que ainda estão ávidos materialmente não vão conseguir alcançar Krishna, mas aqueles que já se esgotaram, já não estão saturados, materialmente saturados, essa energia material ilusória, aqueles que já estão saturados, esgotados. Então, por eles, ou melhor, para eles, Krishna pode ser facilmente alcançado, de acordo com essas orações maravilhosas, né? Porque alguém que esteja no caminho do progresso material, que está querendo ser respeitado, que tenha uma educação elevada, uma grande beleza corpórea, ela não pode se aproximar de Krishna com sentimento sincero. Isso é o veredito da Rainha Kunti. Quando a gente se cansa de tudo isso, é muito mais fácil aproximar de Krishna. Por quê? Porque ele é a propriedade dos materialmente empobrecidos. Materialmente empobrecidos. Então, às vezes as pessoas são tão pobres que só tem dinheiro, a única coisa que tem é dinheiro. Não tem mais nada, não tem bondade, não tem caridade, não tem bons sentimentos, né? Não tem desejo de ajudar as pessoas, não tem empatia pelo sofrimento das pessoas. Então, essas pessoas, elas que são materialmente ricas, elas não têm os verdadeiros atributos que nos aproximam de Krishna. Mas os materialmente empobrecidos, eles podem conquistar isso. E continua dizendo que Krishna é autossatisfeito, por isso que ele é o mais amável.
É incrível, nós só podemos nos tornar pessoas amáveis quando nós mesmos somos felizes e satisfeitos. Uma pessoa que não é feliz, não está satisfeita, ela não consegue ser amável, não consegue ser sinceramente amável. Mas Krishna, por ser naturalmente autossatisfeito, ele é muito amável. Muitas vezes nós temos aquela visão de Deus como alguém controlando os pecados e punindo aquele que... Mas Krishna, por ser autossatisfeito, ele é muito amável. É dito que cada pequeno passo que nós damos em direção a Krishna dá 100 passos, querendo nos abraçar. Nós é que nos distanciamos, nos encobrimos com essa nuvem da energia ilusória. E ela continua dizendo, que para entender os passatempos transcendentais é muito difícil, porque eles parecem ser humanos, passatempos humanos, ele estava lá. Mas ao mesmo tempo que Krishna estava lá consolando os mortos, imagina as pessoas que haviam deixado o corpo, e ninguém melhor que Krishna sabe que a alma é eterna, mas mesmo assim ele fazia aquele papel de consolar as pessoas que estavam com saudade dos entes queridos, que haviam deixado o corpo, haviam deixado aquele plano de existência. Embora estivesse fazendo aquele papel, ele ao mesmo tempo ele entra no ventre de Uttara, tira uma chakra, Sudarshana, e evita que uma arma nuclear destrua o descendente da rainha Kunti, Maharaj Pariksit. Então, ao mesmo tempo que ele tem esses passatempos que parecem ser humanos, ao mesmo tempo ele tem atividades tão desconcertantes. Então, isso é maravilhoso. E ela continua dizendo que ninguém para Krishna tem um objeto especial de favorecimento, e muito menos tem Krishna tem algum tipo de inveja de ninguém, porque ele é completamente imparcial. As pessoas apenas pensam que ele pode ser parcial. E ela continua dizendo que, embora ele trabalhe, ele é inativo. Embora ele mantenha tudo, ao mesmo tempo ele não está fazendo nada, ele está passeando em Vrindavan. Ele está indo para casa, para Dwarka, para encontrar suas inumeráveis esposas. Então, ao mesmo tempo que ele parece ser humano, ele está fazendo coisas completamente desconcertantes. Então ela lembra, quando mãe Yashoda pegou uma corda e ia punir Krishna, e ele chorava, embora o medo personificado tenha medo de Krishna, Krishna desempenhou aquele passatempo, demonstrando medo da punição de mãe Yashoda. Ainda assim, ela diz, que alguns sábios dizem que ele apareceu para renovar o serviço devocional, de ouvir, adorar e assim por diante. E outros dizem que eles vieram aliviar as dores materiais das almas condicionadas. Ele disse que alguns diziam que o mundo, estando sobrecarregado como um barco no mar que está afundando, numa situação tão inóspita, de guerras e conflitos, invejas, lutas, tramas, intrigas, e quando Brahma ora pela vinda de Krishna, ele aparece para diminuir as suas dificuldades. Mas certamente só aqueles devotos puros podem compreender a verdadeira natureza do aparecimento de Krishna. E aí ela lamenta que, embora ele tenha vindo, executado todos os deveres, agora ela está deixando. Ele está indo para Dwarka, aparentemente está deixando eles ali em Hastinapura. E aí ela teme que é como se a alma estivesse abandonando o corpo. Agora vai ficar tudo vazio. E então ela continua essas orações até chegar num grande clima, quando ela diz o seguinte. Ela diz que ela ora para Krishna para que as adversidades sempre apareçam. Ela quer que essas calamidades aconteçam porque os filhos dela foram perseguidos, tentaram envenenar, matar, roubar, perseguidos, foram para a batalha, e Krishna sempre protegendo. Então ela diz que ainda assim eu quero que essas calamidades aconteçam repetidamente, porque aí nós podemos vê-lo repetidamente,
porque vê-lo significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Então esse é o grande clima das orações da Rainha Kunti, quando ela diz que eu acho melhor eu ter uma vida cheia de calamidades e ainda assim nesse momento eu consigo me abrigar em Krishna, consigo vê-lo com mais foco, com mais clareza por causa desse sofrimento. Então que venha esses sofrimentos, porque isso vai me aproximar de Krishna. Então esse sentimento é a verdadeira raça de relacionamento transcendental, onde o mais importante é ter a relação com Krishna. E fatores externos como estamos super bem, como agora, eles estavam no topo do mundo, imperadores do mundo, com todo um palácio à sua disposição, um exército toda à sua disposição, todo um povo à sua disposição, estavam no ápice, mas eles estiveram lá embaixo, tendo que fugir, se disfarçar, se esgueirar, fugir de incêndios, de ataques. Então, ainda assim, ela diz que quando nós estávamos naquela situação de calamidade, era mais fácil lembrar de Krishna. E quando a gente lembra de Krishna, a gente consegue um pouco dessa associação de Krishna. É como se durante a nuvem que está encobrindo o sol, de vez em quando ela se move e há uma fresta daquela luminosidade, a gente percebe um raio de sol que nos aquece. Então, às vezes, nós conseguimos que, devido à nossa mentalização em Krishna, muitas vezes, promovidas pela nossa aflição, então faz com que uma nesga desses raios solares atravessam a camada dura da ilusão material e a gente consiga nos aquecer na beleza transcendental de Krishna, na associação transcendental de Krishna. Então, essa é a essência das orações da Rainha Kunti, e por isso que ela é tão famosa. A gente poderia abordar aqui vários aspectos, como foi o nascimento dos Pandavas, tudo. Isso é uma história lindíssima também. Nós podemos narrar com mais detalhes todas essas tribulações da Rainha Kunti, mas quando a gente, assim, em pouco tempo, a gente vai descrever a grandeza da Rainha Kunti, a gente tem que lembrar dessas orações, porque aqui estão condensados pérolas e mais pérolas, um verdadeiro tesouro de conhecimento transcendental de Bhakti Yoga. Então lembre-se da Rainha Kunti. Eu espero que a Rainha Kunti olhem para todos nós com grande misericórdia, que nós também possamos em algum momento furar esse grande bloqueio da ilusão material e nos abrigar, nos refugiarmos nos pés de lótus da Rainha Kunti, nos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, sou Atisundara Das aqui no canal Vaishnava e vamos encerrando esse vídeo de hoje sobre Shrimati Kunti Devi, a Rainha Kunti. Espero que todos tenham apreciado e que todos cantem Hare Krishna para que algum dia estejamos todos juntos desfrutando de nosso relacionamento eterno com o Senhor Supremo, o Senhor Sri Krishna. Hare Krishna. Muito obrigado.